Estamos na Grota do Medo para filmar o 12º episódio da terceira Journey. Este local é muito difícil de explicar porque é muito misterioso e depois tem umas construções que causaram uma grande polémica porque os arqueólogos dizem que elas não são realmente construções humanas, mas sim resultado do que eles dizem ser o caos de pedras. Como aqui no início deste espaço podemos ver um exemplo disso que designado por caos de pedras. Vamos até aqui. Do vulcão, elas poderão ter rolado e caído assim naturalmente e, portanto, não serem resultado da obra humana. Este espaço contém várias destas construções, vamos chamar-lhes dolmens, embora possivelmente não o sejam, mas tem uma particularidade que as define como construções humanas. Não propriamente toda a construção do monumento, mas o facto de terem sido utilizadas por gente, devido ao pormenor de todas elas terem no topo uma pia escavada e em forma com ângulos retos, portanto em forma de quadrado ou de retângulo, que iremos mostrando à medida que formos passando lá. No entanto, eu gostaria de chamar a atenção para a entrada deste espaço tão interessante. Está marcada por uma rocha que tem uma série de inscrições, como vamos ver agora. Esta rocha, que tem uma série de inscrições, não estamos com a luz certa e além disso é preciso limpar todos estes limos, mas podemos ver aqui deste lado esta escavação com estes riscos, que é uma imitação, por exemplo, em Portugal continental costumavam chamar vieiras, ou seja, aquela concha de um marisco, mas estes riscos e esta forma significa noutros sítios um barco. E aqui temos duas e mais outra mais aqui acima que não está visível agora, mas vamos ver outras mais aqui para baixo. Esta grande parte da rocha toda marcada com estas marcas de corte, elas próprias também com estas incisões na parte superior. E depois aqui mais um destas conchas, que é um barco, no norte da Europa é designado como um barco. Vamos ver, este já é um pouco maior do que estes outros dois que vimos ali, mas lá em cima tem um ainda muito maior. Estas escavações continuam por aqui com os seus riscos e depois temos aqui na frente, aos pés desta grande rocha, aos pés dela, temos aqui esta outra configuração de um barco com um mastro e com uma rodela no topo. A luz não está boa, mas com outra luz vê-se que é uma circunferência com tracejados. E há aqui mais uma série de outras inscrições ao lado do barco, do que eu penso que é um barco, não é? Há uma série de outras inscrições aqui. Aqui aos pés tem uma figura humana, o que parece ser uma figura humana.
Eu depois mostro imagem em detalhe, com fotografia tirada com a iluminação própria. Mas seriam as pernas, a cabeça e os braços. Esta figura com este estilo assim, e junto de um barco com aquela circunferência no topo do mastro, tem representações idênticas na Galiza, Portugal e Espanha, que depois mostro em fotografia. O arqueólogo Emanuele Anati, famoso arqueólogo italiano, que tem trabalhado no deserto de Gobi durante 40 anos a investigar. Ele esteve aqui e ficou impressionado com esta representação do homem. Ele diz que é o facto de estar situado à entrada deste sítio, que é muito caracterizado por inspirado numa tradição espiritual, esta configuração do homem assim, para ele, é sintomática da sacralidade do local. Dentro da sacralidade deste local, podemos contar também estas marcas circulares, que provavelmente até são naturais, foram aproveitadas como repositório de uma matéria que se pode ver aqui ainda um pouco, aqui, que é, eu suponho, porque já li que noutros sítios faziam isso, uma mistura de uma massa de cerâmica com ossos. Era feita uma argamassa e enchiam conchinhas, e eu suponho que também tivessem feito aqui, e até com um colega da universidade fizemos uma experiência. Ele tem contactos nas Canárias e fez uma raspagem de um pouco desta matéria castanha e mandou para lá para análise. Mas nas Canárias acabaram por recusar por uma razão qualquer que já nem me lembro. Mas indícios desse tipo de vivências de outras épocas, este sítio está cheio deles. Vamos ver mais alguns aqui acima. Testemunhos interessantes dessa outra maneira de pensar podem ser, por exemplo, um caule com uma circunferência cheia de pequenas moças. Faz parte também de um vocabulário que está expresso aqui assim em vários exemplos. Este é um deles. Aqui vêem-se representações de vários círculos. Este parte daquele, acompanhados de copulo, estas pequenas mocinhas, de marcas de corte e de uma pia. Tudo isto está na vizinhança dos grandes dólmenes, ou resultantes ou não do trabalho humano, resultantes do caos de pedras ou do trabalho humano. Mas ainda vamos ver aqui à frente mais umas pias. Estão todas a circundar
o espaço dos dólmenes. Aqui está mesmo na vizinhança de um deles, este aqui. Que poderá ou não ter resultado de um caos de pedras, ou um outro aqui mais à frente. Este, vê-se melhor se a câmara vier aqui deste lado, para o lado de baixo. A superfície destes dólmenes está sempre cheia de copulo ou destas pequenas depressões que podem resultar do tipo de fluido ou não da lava. Mas todos estes dólmenes têm no topo uma pia que alguns dos ângulos são retos. Esta aqui não é tanto, mas vou mostrar outras que são absolutamente retilíneas, quadradas. Ora, o facto de haver estas pias sobre esses dólmenes faz com que consideremos que, sendo ou não uma construção humana, tem pelo menos essa marca humana. Já vamos ver a pia deste que vimos aqui primeiro, mas o facto de estarem rodeados também de falsetas ou copulo que pela sua simetria parecem ser feitas, e agora vamos aqui ver a pia deste aqui. Por esse facto, ficamos a pensar que haverá uma relação destas rochas com algum ato espiritual, como eram no passado os comportamentos das pessoas à volta destas marcas terrenas. Sabemos que nos fomos afastando gradualmente dessa maneira de pensar, na qual a parte espiritual tinha uma dimensão muito maior do que tem hoje em dia. E, portanto, encontrar este tipo de sinais só comprova que, por um lado, eles não são da nossa época, e por outro, que mesmo que estas rochas tenham acidentalmente caído com estes formatos, elas foram utilizadas de outra forma devido ao facto de terem essas pias em cima e estarem rodeados de outros sinais idênticos. Vamos ver agora uma terceira em que a pia foi excluída devido ao facto da estrutura do dolmen não permitir que em cima se colocasse esse aparato. Este é mais uma das representações de um barco, idênticas aos do norte da Europa, Finlândia principalmente. E nesta rocha, que parece ser simples e não tem mais nada, existe aqui no topo uma outra pia ligada aqui e mais esta outra cova de marca de corte. Portanto, há todo um vocabulário estranho que não tem nada a ver com a nossa época e que nós não conseguimos interpretar
provavelmente, corretamente, mas fazemos o possível a partir dos dados que existem. Estamos na parte superior deste composto de dólmenes, eu vou continuar a chamá-los assim, e estes parecem ter uma ligação à perspectiva urânica do contacto com o espiritual, ou seja, com os deuses do céu. Esta parte de dólmenes estão todos orientados para o nascente, parcialmente pelo menos, e tem estas pias no topo, o que indica essa possível orientação urânica. Vamos ver agora um outro, mas entretanto ainda vamos ver aqui mais umas pias. As pias abundam nestes espaços, o que quer dizer que seriam muito necessárias provavelmente para atos da região destas pessoas que as construíram. Temos aqui mais pias, uma com o ângulo reto, também acompanhadas aqui ao lado de focetas, ao cupul. Uma tem um ângulo reto, esta é oval, totalmente oval. Está na vizinhança de uma construção mais atual, que é um dos torreões, costuma-se designar como da época da laranja, que permitia às pessoas, aos cultivadores de laranjais, estarem atentos aos barcos que entravam na ilha e poderem fazer a colheita das laranjas de acordo com a chegada deles. Mas isto será outra época, evidentemente. Aproximamos-nos então do último desta categoria, do último dólmen desta categoria, que eu designo como urânica, ou seja, voltada para os deuses do céu, dos céus. E esta, não tendo nenhuma pia em cima, porque tem o teto em forma de quilha, tem uma pia na frente, de toda a maneira, há sempre esse acompanhamento das pias. Vemos aqui esta construção, então, que provavelmente é inexplicável através do caos de pedras, mas está presente na mesma situação. A colocação destas duas pedras torna quase impossível atribuir a sua construção a essa ocorrência do rolamento das rochas. Além disso, como está no topo desta elevação, não havia mais nada em cima. No entanto, mesmo esta é designada pela arqueologia portuguesa como fazendo parte da família do caos de pedras, que, em minha opinião, é um absurdo. Como o teto é assim em quilha, ela tem uma grande pia aqui na sua frente, quase impossível de ver aqui. A configuração destas rochas e a dimensão faz pensar que realmente a construção humana de um monumento destes não seria fácil. No entanto, temos aqui vários elementos. O colega aqui, Flávio, descobriu já aqui uma cara idêntica às que filmámos noutras circunstâncias na Serra de Cume e na Serra da Ribeirinha. E aparentemente ela terá acompanhado também tudo o que se passou aqui. Não sei de que modo se ligam, mas está ali.
Você é mesmo um documentarista. Estas grandes árvores tombaram daí de cima e impossibilitam agora a passagem para estes dólmenes daqui, que são mais no género de tunas e que é parte deste complexo, é a parte ligada ao subterrâneo, aos deuses do mal, aos deuses do inferno. Enquanto que os outros eram os deuses urânicos do céu, estes são da parte inferior e também da parte humana. Há este nível aqui que é entre o céu e o inferno, é este nível onde estamos, e há aqui à frente uma cadeira esculpida que seria provavelmente para um género de pitonisa que entraria em contacto com esses vários níveis. O Flávio vai lá mostrar e depois já vamos ver aqui à volta, se conseguirmos passar aqui, vamos ver a outra parte relacionada com o subterrâneo, os deuses do inferno. É preciso lembrar também que todas estas construções estão colocadas sobre um rio subterrâneo e isso era comum, os dólmenes estarem na proximidade ou sob uma corrente de água, porque ela gera, supomos nós que é por essa razão, ela gera um campo magnético que interessava às pessoas depois que a utilizavam. Portanto, vamos ver agora esta parte aqui superior ou intermédia, considerando os dólmenes que filmámos antes como os da linha superior, de contacto com o céu. Estes são os da terra e depois vamos ver os outros do inferno. Vem aí chuva! Ah, passou o túnel! Essa é a passagem, é a área intermédia de contacto com os deuses dos subterrâneos e os deuses dos céus. Essa é a parte intermédia do homem, dos humanos, da vida na Terra, da qual este túnel, este subterrâneo, suponho que faz parte. É este nível, o nível humano. Vamos ver agora por dentro e aqui abaixo, logo aqui abaixo, está a representação dos infernos. No contexto do pensamento mitológico do homem arcaico, estas construções estabeleciam relação com a parte espiritual, à qual ele estava muito mais ligado que nós agora na atualidade, não é? Presentemente o homem atual, pós-moderno, praticamente não se interessa pelo seu lado espiritual. E nós, este grupo humano que viveu na altura em que estas coisas foram construídas, devia ainda pertencer a ter como substrato esse pensamento mitológico. E, portanto, a Terra, para além desses 4 elementos, de água, o fogo, a terra e o ar, para além desses 4, tinha um quinto elemento, que era a quinta essência, porque não era um elemento idêntico aos outros, era uma essência que era o espírito,
era considerado assim, e o pensamento desse homem arcaico revela sempre uma percentagem altíssima de concentração nesse relacionamento com o espírito. Portanto, estivemos a ver aqui esta construção que tinha a ver com o relacionamento dele com a sua alma, ou com esse espírito, com a alma dele e com esse espírito universal ou planetário ao qual ele se ligava através desses rituais. E porquê? Porque esse espírito transmitia-lhe energia. Essa relação com o espírito, com o lado espiritual, está muito ligada ao usufruto de uma energia que ela liberta. E então, neste conjunto que vimos, que tem a parte superior, vimos aqueles dólmenes ligados aos deuses do ar, do céu. Vimos estes aqui que são ligados aos da terra, e temos mais um aqui que tem esta ligação com os infernos, mas os infernos, ou seja, com os mortos, com o subterrâneo, o que está para além desta superfície que vemos. E esta rocha, pelo facto dela ter sido aproveitada da maneira que foi, eu penso que ela desempenhava esse papel de ligação com o espiritual. E eram chamados, esses elementos de ligação que geralmente estavam no centro, eram chamados ómfalo, ou seja, umbigo. Umbigo permitia, era uma espécie de canal que permitia ao humano usufruir dessa energia do espírito, que o espírito transmitia. A pedra tem essa configuração. Depois tem aqui um corte que foi feito e que permite recolher água numa pia aqui atrás. Tem uma pia aqui em cima e tem em baixo uma espécie de... era uma espécie de sala onde se concentravam as entidades, as pessoas que queriam usufruir dessa energia do espírito, num ato qualquer que não sei qual seria. Mas a configuração da rocha e do espaço que foi construído em baixo dá a entender que essa era a razão. Vamos até lá então. Com cuidado para não escorregar. Esta enorme rocha e este conjunto de rochas, com certeza que não resultam do caos de pedras, mas sim de uma construção misteriosa que não sei quem fez. No entanto, se é que aconteceram aqui os rituais a que eu me referi, aconteceram também outros, porque este local todo foi, durante muito tempo era secreto, ninguém conseguia vir para aqui porque era proibido mesmo. Gaspar Frutuoso faz referência a isso. Depois esta área foi entregue aos jesuítas do Faial, portanto não aos daqui, aos do Faial, e posteriormente os jesuítas que aqui estavam utilizaram isto como local de recreio, suponho. E portanto nós vemos vemos inscrições, por exemplo, deles, e parte desta construção aqui dentro terá a ver com eles também. Embora tudo isto se inscreva naquela outra concepção que eu referi, inicial,
da qual resultaria que isto seria o centro, o ónfalos e o umbigo, de onde se poderia usufruir da energia do espírito, através de rituais não sei quais. Esta forma circular, de certeza que foi de origem do passado, é arcaica. Depois o que foi construído em cima pelos jesuítas, já não sei qual foi a parte. No entanto, todo este conjunto que andamos a visitar agora é de um interesse extraordinário. A definição de lugar sagrado a este sítio, suponho que não é necessário arranjar muitas explicações porque ela é bastante evidente. No entanto, há uma que, fruto das designações que o Mircea Eliade usava para definir os lugares sagrados, ele dizia que eles tinham que ser isolados do profano, dos lugares profanos. Tinham que estar isolados. E nós vemos o tipo de isolamento que foi feito aqui. Todas essas rochas a taparem as pequenas fendas para não haver contacto de um lado ao outro. Acabamos aqui este episódio. Não se esqueça de subscrever o canal, colocar o seu like e ver os vídeos dos próximos, os passados, estes e os próximos que ainda vamos fazer. Entretanto, vou descansar aqui um pouco. Cansa ver estas ruínas do passado.